Leis de Newton. Só lembrando que está na apostila de vocês da página 8 e página 9, tá bom? Primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. O que ela fala? Todos os corpos são preguiçosos e não desejam modificar o seu estado de movimento. Se estão em movimento, querem continuar em movimento. Se estão parados, não desejam mover-se. Essa não tem conta, é apenas uma teoria. Agora, segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio estabelece uma proporcionalidade entre a causa, que é a força, e o efeito, que é a aceleração. Esse tem uma formulinha. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Então tá aqui, ó, força resultante em Newton, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Esse daqui eu também vou usar essa mesma forma. Exemplos. 1. Observe os esquemas abaixo e determine o que se pede. Letra A. Força resultante eu quero descobrir. Eu sei que a massa é 5 kg e a aceleração de 3 metros por segundo. Aplicando a fórmula, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante, a massa vale 5, que multiplica a aceleração, que é 3. 5 vezes 3 dá uma força resultante de 15 newtons. Letra B. A força resultante vale 8, a massa eu quero descobrir e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. A mesma fórmula. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Agora, a força é 8, a massa eu quero descobrir e a aceleração vale 2. Isolo o m, que eu quero descobrir, vai ficar 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá uma massa de 4 quilogramas. Letra C. Agora eu tenho 3 forças empurrando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, ó, uma força de 7, uma de 8 e uma de 10. Primeira coisa que eu vou fazer, somar as forças. 7 mais 8 vai dar 15, 15 mais 10 vai dar uma força resultante total de 25 newtons. Fiz isso, vou encontrar a aceleração. Força resultante é igual massa vezes aceleração. A força resultante, 25, a massa, 5, e quero descobrir a aceleração. Isolo A, 25 dividido por 5, deu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Letra D. Eu tenho uma força de 20 newtons nessa direção e nesse sentido, porém eu tenho uma força no sentido contrário de 6 newtons. Quando ela estiver no sentido contrário, eu tenho que subtrair. Então a força resultante vai ficar 20 menos 6. Força resultante vai ficar 14 newtons. Achei a força resultante, vamos resolver. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Nesse exercício, ó, não tinha colocado, mas é a massa que eu quero descobrir aqui. Então, ó, força resultante 14, a massa eu quero descobrir e a aceleração 2. Isolo m, 14 dividido por 2, m é igual a 7 quilogramas. Essa é a massa. Letra E. Eu tenho 1, 2, 3 forças nessa direção e nesse sentido. Vou somar essas 3 primeiros. 5 mais 7 vai dar 12. Com mais 8 vai dar uma força resultante desse lado de 20 newtons. Porém, eu tenho aqui, ó, lado contrário, uma força de 2 newtons e uma de 3. Eu vou somar essas duas que está desse lado também. Então, 2 mais 3, desse lado eu tenho uma força resultante de 5 newtons. Então, agora eu vou subtrair. 20 desse lado menos 5 do outro lado, eu fiquei com uma força resultante de 15 newtons. Agora eu vou resolver o exercício. Força resultante é igual massa vezes aceleração. A força resultante sobrou 15, a massa é 5 e eu quero descobrir o A. Vou isolar o A, vai ficar 15 dividido por 5, que vai ficar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado.